desde que a gente nasce, já antes, quando a gente tá na barriga da mãe, pergunta se é menino ou se é menina. Então aí já começa toda a trajetória que alguém traça pra você. E meu pai sempre foi uma pessoa muito discreta, ou seja, ele não entrava no meu quarto pra mexer nas minhas coisas, não, assim, tem muito essa questão da individualidade. Só que eu nunca esqueço que um dia ele pediu pra eu pagar um carnê de uma loja pra ele e eu esqueci de devolver esse carnê pra ele. Eu deixei na prateleira do meu guarda-roupa. E aí eu não lembro se ele teve que pagar uma outra mensalidade, alguma coisa assim, que aí ele precisou abrir meu guarda-roupa e lá tinha uma bota feminina. E até aí, pra ele, eu era um menino dele, né? E aí ele viu aquela bota, já começou a aliar certas coisas, mas é aquele cego que não quer ver, né? Ele pensou, não, acho que talvez foi uma compra pra presentear uma amiga, alguma coisa, ok. Mas aquilo disse que ficou martelando na cabeça dele. E acho que deu mais uns 2 ou 3 dias, ele foi abrir o guarda-roupa de novo. Além da bota tá lá, ela tava usada. Que deu pra ver aquela marquinha de pó do lado, assim. E aí ele me contou que nesse dia ele sentou na cama e começou a chorar. Que eu nunca tinha ouvido meu pai falar assim. E quando depois a gente conversou, foi muito nítido isso, porque foi muito engraçado, assim. Eu tava sentada, deitada no sofá, ele veio já com uma cara assim estranha, falou, a gente pode conversar? Eu não sei te explicar, mas eu já sabia o que era. Podia ser 1001 coisas, mas quando ele falou isso, alguma coisa espiritual, não sei, me preparou. Ele vai perguntar exatamente isso. Aí na minha cabeça eu já pensei rápido, eu tenho 2 opções. Eu sempre fui uma pessoa de uma lábia muito boa. Eu posso enganar meu pai, né? Até porque ele vai preferir isso, porque é muito mais confortável não ver o que tá acontecendo, ou eu vou enfrentar. E eu enfrentei. Ele sentou, ele me perguntou de quem era aquela bota e perguntou o que estava acontecendo e eu desandei a falar. Eu descarreguei o caminhão de areia todo ali, falei tudo. Eu contei tudo pro meu pai, falei que eu era uma mulher, que eu queria fazer uma cirurgia. Na época isso era muito importante pra mim, né? Essa questão. E falei muito e pela primeira vez na vida eu vi meu pai chorar. E eu via ele chorar com dor. E aquilo acabou comigo, eu chorei junto, foi um momento de extrema emoção para nós dois. E aí ele foi ficando vermelho, alemão, né? Ele foi ficando vermelho e eu assim não sabia o que estava acontecendo. Eu só pedi que ele me deixasse falar tudo, que depois eu deixaria ele falar tudo. E eu lembro que quando eu terminei de falar, eu só fiquei esperando o lado do soco que eu ia levar e do pontapé para fora de casa. Do lado do soco veio um abraço e falando que independente se eu fosse filho ou filha, eu era a pessoa que ele mais amava e ele ia me apoiar e me acolher sempre. Então eu caí do cavalo, mas eu caí do cavalo do jeito mais positivo possível, que eu nunca imaginei, que justamente o meu pai, esse cara que sempre se mostrou o cara mais preconceituoso do mundo, foi o cara que mais me acolheu e é o meu melhor amigo e é a pessoa que eu mais amo no mundo. Todo mundo pensa, né? Não, universidade é aquele lugar iluminista, intelectual, que todo mundo tem um nível intelectual maior. Lá foi o lugar que eu mais sofri preconceito. As pessoas, com perdão da palavra, mais babacas estavam lá dentro. E o mais engraçado, as pessoas dos bancos de saúde, da área da saúde, da medicina, da própria farmácia, que futuramente vão estar lá na ponta trabalhando com o paciente, eram os primeiros a fazer chacota comigo. Então aí fica a se pensar, né? Que tipo de profissionais vão se formar. Aí eu pensei muitas vezes em desistir da faculdade, foi muito complicado. Assim, só pensei, mas nunca nem cheguei a ter nenhum tipo de ação em relação a isso. Eu lembro que eu me escondia. Geralmente aluno dá graças a Deus quando a aula termina mais cedo. Eu já dava graças a Deus quando a aula terminava mais tarde, porque eu ficava na segurança da sala de aula, né? E não me expunha para mais pessoas fora a minha turma. Lá tem um restaurante universitário e tem algumas lanchonetes nos blocos, assim como tinha no meu. E eu lembro que eu não ia nenhum e nem em outro para não ser vista. Eu levava algum lanche de casa. Eu lembro que eu embalava pão, alguma coisa assim num papel alumínio ou colocava num pote e eu levava e eu comia junto com uma amiga minha no estacionamento que tem lá. Eu lembro que eu ficava atrás dos carros e comia ali para que ninguém me visse, porque pelo menos ali eu estava numa segurança. E essa amiga minha sempre ali comigo, nunca desistiu de mim, nunca me abandonou, mesmo frente a tanta coisa que aconteceu. E essas cenas eu nunca vou esquecer, de eu ter que levar a comida e ter que
comer atrás do estacionamento, abaixada por trás dos carros, para não sofrer mais preconceito ainda do que eu já sofria. Foi uma fase muito difícil. Foi a fase que eu achei que eu não ia aguentar mais, mas eu aguentei. E com a ajuda de psicólogo e a minha ajuda interna, principalmente, eu fui botando na cabeça que eu não era mais do que ninguém, mas eu também não era menos. Eu era diferente, assim como todo mundo é diferente um do outro, mas eu não era menos do que ninguém. Então eu parei de olhar para baixo, mas também não olhei para cima. Eu comecei a olhar no mesmo nível de qualquer outra pessoa. E esses mesmos, como eu brinco assim, né, que a UEPG tem 12 mil alunos. Esses mesmos 12 mil alunos que um dia me chamaram de traveco, que um dia fizeram toda essa chacota comigo, foram os 12 mil que me elegeram a primeira mulher transexual como conselheira universitária do Brasil.